vamos começar a segunda parte do nosso estudo. Eu vou pular já para onde nós paramos, que foi aqui. Nós paramos aqui em 2 Coríntios capítulo 1 até o versículo 4. Lembram-se que nós lemos a experiência do apóstolo Paulo? Nós falamos sobre Ezequiel, lembram-se? Falamos sobre Pedro, não é? Sobre a questão do êxtase, do arrebatamento. E nós paramos aqui, aonde diz: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha aí. Paulo estava dizendo: eu não vou ficar orgulhoso, eu não vou me ensoberbecer por aquilo que Deus tem me mostrado. Amém? Ele está dizendo, porque tem gente, irmão, que quando tem uma visão, que quando tem uma intimidade maior com Deus, que quando tem uma experiência com Deus, se ensoberbece, se acha mais espiritual do que qualquer outro. E não é assim. O apóstolo Paulo, se era um homem que recebia a revelação de Deus, era o apóstolo Paulo. Porque ele trouxe no Novo Testamento revelações sobre o Antigo Testamento. Amém? E colocou a revelação para o Novo Testamento. Agora ele diz assim: em verdade não me convém me gloriar a esse respeito, mas eu não vou deixar de passar para vocês as revelações e as visões que eu tive. Mas ele diz: conheço um homem em Cristo. Um homem o quê? Em Cristo. A maioria dos teólogos concordam que esse homem era o próprio apóstolo Paulo. Que ele usou uma terceira pessoa aqui, não é? Para de repente não chocar, para de repente não ter muita perseguição. Mas ele diz: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Deus o sabe. Amém? Foi o quê? Arrebatado ao terceiro céu. Amém? Essa palavra arrebatado é a mesma palavra que aparece sobre o arrebatamento lá em Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo diz que nós seremos arrebatados. É a mesma palavra. Amém? A palavra no original pode querer dizer retirado com força de um lugar. Então, ele está dizendo aqui: se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Deus sabe. O importante, ele está dizendo, é que ele foi arrebatado. Amém? E foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu. Meu Deus. Esse versículo está nos mostrando que o arrebatamento pode ser no corpo ou fora do corpo. Amém? Porque ele diz: se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Deus sabe. Mas pode acontecer, tanto no corpo como fora do corpo. Deus sabe. Diga para o teu vizinho: Deus sabe. Não é? Deus sabe. Fui arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, de novo, ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado aonde? Ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Amém? Quantos acreditam que este homem, ou o apóstolo Paulo ou não, teve uma experiência sobrenatural de ser levado até o terceiro céu, até o paraíso, e ouviu coisas inefáveis, que não convém nem falar, porque talvez escandalize
alcançaria as pessoas que ouviriam. Vocês estão entendendo? Às vezes não convém falar. Diga para o teu vizinho, às vezes não convém falar. Porque às vezes escandaliza aquele que é fraco na fé, aquele que não tem discernimento, porque o homem espiritual discerne as coisas espirituais, está na Bíblia, amém? Mas o homem carnal, ele só consegue entender aquilo que é da carne. E nós sabemos que no meio cristão, há tantos espirituais como os carnais. O apóstolo Paulo mesmo se dirige à igreja de Coríntios, dizendo, eu não vos pude falar como espirituais, mas sim como a carnais, porque ainda são crianças e dependem de leite. Não posso dar comida sólida. Vocês estão entendendo? Para a igreja ele falou isso. Para a igreja de Coríntios, está lá. Então, irmãos, tem coisas que Deus nos mostra e nem sempre nos convém falar. Amém? Porque a experiência com Deus é para mim e para você. A não ser quando seja para edificação da igreja. Então aí nós falamos. Amém? Mas você veja por esse texto que é possível você ser levado. Isso não vai, se acontecer com você, não vai ser a primeira pessoa. Porque já teve um homem, há 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás, né? Que foi levado ao terceiro céu, ao paraíso. Viu e ouviu. Agora eu te pergunto. Se Deus deu essa experiência a Paulo, Ele pode ou não pode dar esta experiência a outras pessoas? Não me responda. Responda para você. Eu não quero tirar a conclusão. Eu quero que você leia e entenda. Ele foi levado ao terceiro céu. Que terceiro céu é esse? Nicolas. Parou aqui. Cadê o Nicolas? Ô Nicolas. Parou aqui. Aí. O aparelhinho está funcionando. Foi lá que parou. E a Bíblia não nos diz o porquê. E eu sempre fico curioso. Que coisas que ele ouviu e que não convém falar. Talvez pela cultura da época, talvez pela religiosidade da época, as pessoas não estavam preparadas para ouvir, para ter as revelações. Amém, queridos? Você está entendendo? Por algum motivo, o apóstolo Paulo ouviu e viu coisas que não era tempo para falar, que não era o momento para falar. Amém? Ou talvez fosse coisas pessoais para a vida dele e que ele não gostaria de expor isso, a sua vida pessoal, a ninguém. Vou falar isso agora. Olha aqui. Eu coloquei aqui, a questão não é no corpo ou fora do corpo. Veja que o apóstolo Paulo, a ênfase, ele não está falando, o arrebatamento é no corpo ou fora do corpo, vamos discutir sobre isso. Não, ele está dizendo, se é no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. O importante aqui, sabe o que é? É a mensagem. Que mensagem? Deus levou esse homem até o terceiro céu e até o paraíso. Não vamos ficar discutindo teologia, eu vou no corpo, eu vou fora do corpo. Porque quantas pessoas, irmãos, têm experiências sobrenaturais e que a gente vê testemunho, que a gente vê escrito. Pessoas que se sentiram sair do corpo. Vocês já ouviram falar disso? Às vezes eu vejo testemunho, ouço pessoas que saíram do corpo
estavam numa mesa de operação, por exemplo, de cirurgia, e disse que foi subindo, e quando olhou para baixo viu o médico, viu o seu corpo deitado, e passou pelo teto e foi levado, arrebatado para outro lugar espiritual, e depois voltou. Vocês já ouviram experiências assim? São experiências. Agora, quem sou eu e quem é você para julgar uma experiência que o irmão teve? Se o irmão chega para mim e fala: pastor, eu vi um anjo ao seu lado, eu vou falar para ele: irmão, você não viu não, você está tendo loucura da tua cabeça. Por quê? Eu não posso fazer isso. Porque a Bíblia revela que tem homens e mulheres que viram anjos. E se viram, por que o irmão e a irmã não pode ver? Amém? É isso que eu quero que vocês entendam. Para que vocês estejam preparados, irmão. Porque o Espírito de Deus vai agir nesses últimos dias e fazer uma obra muito grande no nosso. Você pode ter certeza disso. Amém? Vai haver um despertamento, vai haver um avivamento. Espere, irmão. Isso é palavra de Deus para a tua vida. Espere. Haverão pessoas que vão correr para as igrejas para ver o que está acontecendo. Olha para o teu irmão e diga: e você vai estar fazendo parte disso. Então está aqui essa experiência. Você pode dizer: mas pastor, além desse homem, tem alguém que foi para o céu e viu alguma coisa? Vamos ver. Nicolás, passa para o próximo para mim, por favor. Aqui, Moisés. Veja o que está escrito em Êxodo 24:18. E Moisés, o que aconteceu? Entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Primeiro, preste atenção nas palavras. Ele está dizendo que Moisés entrou aonde? Que nuvem? Que nuvem? Diz que ele entrou numa nuvem. Se era uma nuvem do céu, não sei. Se era uma nuvem de glória, não sei. Se era uma nuvem espiritual, não sei. Eu sei que ele entrou nessa nuvem que estava no monte, e ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Irmão, ficar 40 dias e 40 noites sem comer e beber é só estando debaixo da nuvem da glória mesmo. Amém? E Êxodo 25, 8 e 9, aqui Deus está falando: e farão um santuário para mim. Aqui Deus está falando sobre o tabernáculo, amém? No Antigo Testamento. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar. Veja, que aqui está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês construam um tabernáculo, um santuário, mas vocês têm que fazer igualzinho o que eu mostrar. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai mostrar um modelo que tem que ser o quê? Copiado aqui na terra. Vocês estão entendendo ou não? Amém? Olha aí, está no versículo: conforme o quê? Conforme o quê? Um modelo do tabernáculo e de cada o quê? Utensílio. Diga para o teu vizinho: tinha que fazer de acordo com o modelo. Mas aonde estava esse modelo? Quem mostrou para ele o modelo? Que modelo era esse? Hebreus 8:5. Olha aqui que o escritor aos Hebreus fala: eles servem num santuário que é o quê? Cópia e sombra daquele que está onde? Aonde está o santuário? Aonde está o modelo?
E Deus falou para Moisés o quê? Faça um santuário conforme o quê? Um modelo que eu vou te mostrar. Aonde está o modelo? O que você conclui? Moisés viu o que e aonde? Estão entendendo? Acho que eu não preciso ser claro. Moisés viu o que e aonde? Tenha o cuidado, ó, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o quê? O modelo que lhe foi mostrado aonde? No monte. Foi mostrado no monte, mas o modelo estava onde? No céu. E Deus falou, faz conforme o modelo que lhe foi mostrado. Será que Moisés teve uma visão celestial? Amém? Deus falou, constrói o modelo, constrói o tabernáculo, mas tem que ser conforme o modelo. Que modelo, Senhor? O modelo que está aqui. Vem para cá que eu vou te mostrar. É esse modelo que eu quero que você faça aqui. E faz de acordo com o modelo. E todos já sabem que Moisés construiu o tabernáculo conforme o modelo. Tamanho, medidas, cores. Uma vez a gente pode até trazer o estudo do tabernáculo aqui, para você entender. Porque cada medida tem um significado, cada cor tem um significado, cada tecido tem um significado. Cada parte do tabernáculo tem um significado, cada objeto do tabernáculo tem um significado. E todos apontam para Cristo Jesus. Amém, queridos? Então está aí mais uma experiência que Moisés teve e que a gente passa batido nos textos e não presta atenção. Amém? Mas o tabernáculo da terra foi construído segundo o modelo que está no... Oh, glória a Deus que vocês entenderam. Olha para o teu irmão e diga, glória a Deus, você entendeu, irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos mostrar uma experiência diferente que teve com Filipe. E você vai pensar e meditar nesse texto que está em Atos 8, 26 até o 30. Se você quiser procurar aí na tua Bíblia, você pode procurar, ainda que a tua Bíblia seja católica, seja de outra religião, sendo Bíblia, vai estar escrito esse texto aí. Amém? Eu coloquei aqui na Nova Versão Internacional, para que fique mais fácil para você entender. Diz assim: um anjo do Senhor disse a quem? Primeiro lugar, o versículo já começa dizendo o quê? O quê? Vamos ler de novo? O que está escrito? O versículo já começa dizendo que tinha um anjo, e esse anjo disse alguma coisa a Filipe. Amém? Você crê em anjo? Aí se o pastor chega aqui e fala assim: olha, irmão, essa noite um anjo apareceu para mim e me disse isso. Ah, pastor, por favor, vai começar com essa história de anjo de novo, meu querido? Aqui está dizendo que um anjo disse a Filipe. Amém? E o que um anjo, nós aprendemos isso, que quando está escrito o anjo do Senhor, é a teofania. Lembra-se que nós falamos sobre o estudo dos anjos aqui, que era o próprio Jesus, não é? Se manifestando. Agora, quando diz um anjo, essa palavra anjo no original é mensageiro. Amém? Então aqui é um anjo, é um ser celestial. Amém? Um anjo enviado do Senhor. Por isso que diz um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza.
E ele se levantou e partiu. Amém? O anjo se apresenta a alguém e fala, ó, vá para tal lugar. Você vai ver na continuação do texto, eu não pus aqui porque eu resumi, entendeu? Que ele vai para aquele lugar. E ele vê uma carruagem passando, dentro está o eunuco da rainha de Candace, etíope, e que está lendo o livro do profeta Isaías. E a carruagem passa por ele na estrada. E a Bíblia diz aqui, e o Espírito disse o quê? Peraí, quem disse a Filipe? E quem disse a primeira vez? E quem disse a segunda vez? Amém? O anjo falou a primeira vez, agora foi o Espírito. Espírito com letra maiúscula fala do quem? Do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Falou a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Irmão, presta atenção. Está um enviado da rainha, um embaixador da rainha da Etiópia, um etíope. E ele passa por uma carruagem na estrada. Filipe vê a carruagem passando, o Espírito diz a ele, Filipe, vai perto da carruagem. Filipe sai correndo. Imagina a cena, você está comigo ou não? Amém? Imagina a cena, ó, vamos lá, correndo. Aproximei, e agora? Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? O eunuco responde, como eu vou entender se ninguém me explica? E aí Filipe ainda está correndo. Nesse momento, Filipe entra na carruagem, explica o que está lendo, né? O que aquele homem está lendo no profeta Isaías. Aquele homem pergunta, ele está falando dele mesmo ou está falando de outro? Filipe fala do Evangelho de Jesus. Amém? E fala que aquela descrição era a obra salvadora de Jesus. Amém, queridos? Aí o eunuco chega, fala para ele, e o que impede de eu ser batizado agora? Nada impede. Desceu da carruagem, arranjou um rio lá, batizou o homem. E aqui está a continuação do versículo que eu quero que você preste atenção. Quando saíram da água por quê? Porque eles estavam na água, Filipe estava batizando o rapaz. O Espírito do Senhor fez o que, irmão? Não fez o que, irmão? Arrebatou quem? De que jeito? Como arrebatou? A mesma palavrinha. O eunuco não o viu e cheio de alegria seguiu o seu. Filipe, porém, o quê? Veja a palavra que a Bíblia usa, irmão. Filipe apareceu. A Bíblia não diz, e Filipe foi caminhando até, aonde? Azoto. Azoto era uma cidade que ficava perto de Jerusalém, a mais ou menos 32 quilômetros de distância da onde Filipe estava, com o eunuco. Amém? E a Bíblia faz questão de dizer, e o eunuco não o viu mais. Como é que você está conversando com uma pessoa, a pessoa está te batizando, você sai da água, é só você e ele, não tinha uma multidão aqui, ele viu lá, o que impede de eu ser batizado? Vem aqui. Filipe não marcou um culto de batismo. Filipe foi e falou, tem um rio aqui, tem água, vamos te batizar. Batizou. E a Bíblia diz o quê? Que aquele eunuco não viu mais Filipe. Como não viu?
Filipe desapareceu. Ele desapareceu num lugar e apareceu aonde? A 32 quilômetros de distância. E indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades a quais passava. O que você entende desse versículo? Quem já assistiu Guerra nas Estrelas aqui? Ai, Maiara, na tua mão. Né? Não tem aqueles caras que entram lá naquele teletransportador, não é? E aperta o botãozinho e eles saem da nave e aparecem em outro lugar, não é? Até hoje os cientistas estão tentando fazer aquilo. Mas isso nunca foi novidade para Deus, porque Deus fez isso há 2000 anos atrás com Filipe. Amém? Porque Filipe foi o que? Transportado fisicamente de um lugar para o outro. Ele acabou de batizar, foi batizado, o eunuco não viu mais. E ele apareceu a 32 quilômetros de distância. Diga para o teu vizinho, explica isso, irmão. É sobrenatural ou não é sobrenatural? É ou não é? Vou terminar logo. Eu achei bem interessante esse versículo, porque aqui fala da tentação de Jesus. Amém? A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto. Amém? Para ser tentado. Vocês se lembram disso? Amém? Aí Jesus estava com fome e o diabo falou para ele: olha, por que você não faz essas pedras se transformarem em pães? Deus podia fazer isso ou não podia? Podia. Mas ele falou: nem só de pão vive o homem, mas do que? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, ele diz: olha, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse, eu achei interessante esse versículo, como é que Jesus está no deserto e de repente ele é levado até a cidade santa, que é Jerusalém. Ele não estava no deserto, mas agora ele está em Jerusalém e foi colocado na parte mais alta do templo. Fala para o teu vizinho, explica isso, irmão. E agora? Ah, foi em visão, não sei. Foi no corpo, não sei. Foi fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Amém? O importante aqui, irmão, não é do jeito que foi feito, nem como foi feito, é o que foi feito. Amém? Então, não importa o que Deus, como Deus vai fazer na tua vida, o importante é que Ele faça na tua vida. O importante é que quando você ouve Deus falar, eu vou fazer isso na tua vida, você não fique calculando como Deus vai fazer, porque Deus pode fazer de uma hora para outra as coisas acontecerem, o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida e vai estar feito. Amém, irmão? Ai, mas Deus falou isso, como que Ele vai fazer? Ai, Deus falou que vai fazer aquilo. Ai, como que Ele vai fazer? Eu vou dar uma ajudinha, né? Ah, Abraão, você vai ter filho, você vai ser pai de muitas nações. Ah, mas Sara é estéril e já está ficando velha e já passou dos costumes das mulheres. E agora? Vamos dar um jeitinho. Como Deus vai fazer? Esse negócio de como Deus vai fazer, a gente começa a dar jeitinho.
e tentar ajudar Deus. Aí Sara olha para Agar e fala assim: Agar, dorme com Abraão, porque daí você pode ter filho. E aí nasce Ismael. E aí está a guerra até hoje, dos judeus contra os árabes, e os árabes contra os judeus. Ismael e Isaac. Por causa do jeitinho. Olha para o teu vizinho e diga: deixa Deus fazer, irmão. Amém? Não fica dando jeitinho. Vamos terminar? Vamos terminar. Aqui eu pus a experiência de Pedro, quando ele saiu da prisão. Então eu vou só ler com você Atos 12, 8, 11. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído caminhando ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou quem? O seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Vou ler rapidinho para você. Porque Pedro estava preso, guardado por 4 quaternos de soldados, quer dizer 16 soldados. Isso quer dizer o quê? Que em cada seção tinha 4 soldados. 4 soldados, 4 soldados, 4 soldados, 4 soldados. A Bíblia diz que ele passou, o anjo cutucou ele e falou: acorda, Pedro, as algemas caíram, as correntes caíram, vamos sair daqui, Pedro. E Pedro se levanta e vai. Mas o que? Pedro estava pensando que era uma visão. Mas estava acontecendo fisicamente com ele. Mas era tão tremendo que ele pensou que era uma visão. Amém? Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Tinha uma porta fechada. A Bíblia diz que a porta se abriu. Sozinha. Está aí. E a porta se abriu por si mesmo. Para eles passarem, irmão, deixa que Deus vai abrindo a porta. Amém? Não há porta fechada que resista ao poder de Deus. Aqui não está dizendo que o anjo deu ordem para abrir a porta, é nada. O anjo chegou, enviado por Deus, com a missão de libertar Pedro. Ele chegou naquela porta, a porta se abriu. Profetiza na vida do teu irmão e diga: a porta vai se abrir, irmão. Deus vai abrir a porta para você. Não tenta arrombar a porta, não. Não tenta chutar a porta, não. Deixa Deus abrir a porta. Porque quando a coisa é de Deus, a porta abre. Amém? Deixa a porta abrir. A Bíblia diz que tendo saído, ou seja, estava na rua, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Quando o anjo deixou, Pedro caiu em si. Quer dizer que ele não estava em si, né? Caiu em si. E disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Agora sei que isso não foi uma visão, foi real. Agora sei que isso não foi um sonho, foi real. Irmão, as experiências com Deus são reais. Amém? Os seres angelicais são reais. Aleluia. O livramento de Deus é real. Deus é real. Não é um conto de carochinha. Não é historinha para você ficar alegre só e dar glória a Deus. Não. Isso é real. Aconteceu. Está escrito. Mas é mais fácil você não crer do que crer. Para terminar, porque eu falei para vocês que eu ia provar que quando a gente recebe poder de Deus, nem sempre a gente consegue controlar o nosso corpo. Não falei que eu ia provar isso? Vamos lá para o dia de Pentecostes, Atos 2. Que é uma passagem tão conhecida e que tão poucas pessoas atentam para os detalhes. Veja o que está escrito.
Atos 2:12, você vai ver lá no comecinho, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo de Deus veio como um vento veemente, amém? Encheu toda a casa, todos foram cheios do Espírito Santo, amém? Estão comigo até aqui? Aí eles saíram, começaram a falar, e tinha gente de toda parte lá naquele lugar, e cada um ouvia os discípulos falarem na sua língua, amém? E a Bíblia diz que eles ficaram atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns todavia zombavam deles e diziam o quê? O que eles diziam? Espera aí, fala alto que eu não estou ouvindo. Irmão, presta atenção. Para o pessoal dizer: o que significa isso? E o outro responder e zombar. E dizer: eles beberam vinho demais. Pense comigo, como é que eles estão se comportando? Quem pode arriscar? Ei, pastora Vanderlei. Zombavam dizendo: eles beberam vinho. Como eles estavam se comportando? Como bêbados. Você já viu como o bêbado se comporta? Já viu, irmão Antônio? Já viu, irmão Giovanni? Pastor tá bêbado. Pastor bebeu. Manzinha lá tá bêbada, tá cambaleando. Vocês estão chegando onde eu quero que vocês cheguem? Estão entendendo? Que significa isso? Ah, eles beberam muito vinho, por isso que eles estão assim desse jeito. Porque eles estavam agindo como bêbados. Não estavam bêbados, mas agiam como tal. Por quê? Porque com certeza o corpo deles não conseguia ser controlado, porque o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. Amém? Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixa eu explicar o que está acontecendo. O Pedrão aí, ó. Deixa que eu vou explicar. E a primeira coisa que ele começa explicando, sabe o que? Ouçam com atenção. Estes homens não estão como vocês, porque ainda são o quê? 9 horas da manhã. Você pode dar um glória a Deus? Pedro se levanta para explicar o inexplicável. Como Pedro vai explicar esse negócio? Como o pastor o senhor vai explicar? Esse irmão pulando e dançando e rodopiando e caindo depois. Pastor, me explica. O que você acha, irmão? Ah, só pode estar bêbado. Pois é, Pedro se levanta e fala: olha, eu vou explicar o que está acontecendo. E ele começa o discurso por aí. Vocês supondo que eles estão bêbados, eu já vou dizendo, eles não estão bêbados. Podem estar se comportando como bêbados, mas eles estão, sabe o que? Cheio do Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Fica bêbado, mas bêbado do Espírito. Aleluia. Amém?
Você vai cambalear para um lado, você vai cambalear para o outro, você vai tropeçar num, você vai tropeçar no outro. Mas, meu querido, não é vinho, não é bêbado. Eles estão cheios do Espírito Santo, porque no final do discurso ele diz: aqui se cumpre o que Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E diga para o teu vizinho: teu corpo não aguenta, a tua carne não aguenta. Se Deus tocar em você a pontinha do dedo, você não aguenta. Se um anjo descer agora e te tocar, você não aguenta. Se você tem uma visão da glória de Deus agora, você não aguenta. Se você entrar na nuvem, você não aguenta. O corpo não aguenta, irmão. E aqui nós terminamos.